Olá, meu nome é Emin, da EMC Soft, e este vídeo é sobre a documentação de robôs, parte 2. No meu último vídeo, expliquei como você pode criar automaticamente qualquer documento, como pode gerar um documento usando um modelo, como pode usar um modelo para um robô e, com base na etapa, você pode gerar documentos automaticamente. E hoje eu vou mostrar os outros robôs naquela seção. Então, se formos para os leads, e se você for para regras de automação, se clicarmos em recriar e formos para a documentação, então discutimos na última vez como criar um documento e hoje vamos discutir rastrear visualização de entidade, rastrear nova entidade, modificar detalhes e pegar valores de detalhes. Rastrear visualização de entidade é simples, ele irá adicioná-la. E eu já criei uma etapa, o cliente abriu um link, então eu vou mover esse robô para essa etapa. Isso simplesmente significa que, se o cliente abrir esse documento, você saberá disso, porque o lead mudará de estágio de criar documento para cliente, abrir um link, ok? Então, como você se lembra, quando eu mudei para esse estágio, o documento foi criado automaticamente. Eu abri um lead e abrir um documento. E assim, via e-mail, você pode enviar esse documento ou pode copiar o link, abrir o e-mail, colar o link aqui e enviar esse link por e-mail. Ok. O que aconteceu, se o seu cliente abrir a sua fatura e seguir o link, então ele verá o seu documento. O que acontece aqui, você vê que o estágio do lead muda de criar documento para cliente, abrir link. E isso significa que ele está atualmente observando sua oferta. Então, podemos adicionar algo interessante aqui. Podemos adicionar alertas para funcionários e notificações. Então, adicionamos uma notificação nessa etapa, o que significa que se o lead permanecer nessa etapa, você enviará uma notificação para um de seus supervisores que dirá que o cliente agora verifique sua oferta ou fatura. Você pode ligar para o cliente. Agora, então, o remetente será, por exemplo, o supervisor. Temos um supervisor aqui, com duas pessoas responsáveis. Ok, salve. Vamos testar novamente. A pessoa responsável por esse lead é Emin, e assim você envia esse documento para o cliente e o cliente segue o link, certo? E a pessoa responsável pelo lead recebe a notificação, certo? E por quê? O lead muda de estágio, muito útil. É isso para isso. Você pode modificar diferentes condições para isso. Você pode usar condição e pode usar, na verdade, um template diferente. Porque eu não usei template, significa que qualquer template. Mas eu posso usar um template exato. Ok, vamos verificar outro. Robô. Se eu clicar em criar, ir para a documentação e rastrear nova entidade, eu vou mover isso aqui e vou te explicar como funciona. Por exemplo, seu supervisor envia uma oferta para o cliente e o cliente diz que não gosta daquele preço, que precisa de algo mais barato, mas aquela fatura já foi acordada pelo supervisor. Se o gerente quiser mudar o preço, ele precisa automaticamente obter uma confirmação do seu supervisor sobre como fazer isso usando aquele robô. Por exemplo, o cliente abre o link e diz que precisa de algo mais barato. Então você vai para o processo de bastidores, vai para os produtos e muda o preço para algo mais barato, certo? Então o gerente cria um documento com um novo preço. E o que acontece a seguir? A questão é que, porque ele mudou o preço no lead, o documento foi criado, mas foi movido para a etapa de nova entidade porque ele mudou o preço. E como podemos combinar com a notificação, adicionar notificação e podemos configurar a notificação bem aqui.
e podemos usar tempo e condição, mas também podemos informar ao supervisor. Portanto, o remetente é responsável, mas o destinatário será o supervisor. E essa notificação informará ao supervisor, assim, o supervisor, gerente, nome do responsável, ou fez alterações no lead ou no negócio. Por favor, verifique o lead e vincule ao lead, ou verifique o lead. Nome do lead, vamos colocar apenas o nome do lead. Nome do responsável. Líder, ok. Ok. 1. Eu vou mudar. Agora, o supervisor para mim. Porque eu serei o supervisor ok. Só para te mostrar. Como posso receber notificações. Eu vou colocar aqui. Vou mudar o preço novamente. Mover para criar documento. O novo lead passou para essa etapa e eu recebo uma notificação. O gerente Amin Mamedov mudou o lead. Verifique o lead de teste. Então não há espaço vazio para supervisor, porque eu não tenho supervisor, mas, de qualquer forma, bom, recurso, muito útil. O que mais? Além disso, temos outro robô que diz modificar detalhes. Ok, então, modificar detalhes é um recurso muito útil se você quiser mudar a empresa ou qualquer detalhe de uma empresa, como eu costumo usar esse robô. Usando o Call Center 24, você pode fazer uma chamada clicando no número, selecionando um número do qual deseja ligar. Você pode adicionar até 100 números durante a chamada. Você pode adicionar qualquer contato do seu Bitrix, seja de leads ou contatos. Você pode adicionar um usuário do Call Center a partir da lista de usuários no seu Bitrix, ou pode conectar alguém àquela chamada digitando qualquer número e conectando-se a essa chamada. Além disso, você pode passar a chamada, mover a chamada ou transferir a chamada para outra pessoa. Ok, então o que isso significa? Tipos de entidade. Dentro de modificar detalhes, tipo de entidade, empresa ou contato, significa que é onde você deseja fazer alterações. Ok, se você abrir um lead. Vamos mover o lead para a etapa anterior. Dentro do lead, você tem o contato e a empresa. Portanto, em ambos esses objetos, você pode fazer as alterações. Existem objetos nos quais você pode salvar dados da empresa. Assim, mesmo uma pessoa física, porque é um cliente, pode ter uma empresa. Pode ter detalhes como se estivesse na empresa. Nesse caso, eu usarei o tipo de entidade como empresa. Significa que eu vou usar isso. Então, eu vou abrir. Depois, estou usando modelos de empresa também. Então, quando eu obtenho os detalhes, edito. Posso adicionar uma empresa ou uma pessoa. Então, como os detalhes foram criados como uma empresa, estou usando a empresa. Então, vou para os detalhes. E eu posso usar o endereço de entrega, porque este endereço é o endereço de entrega. Ok? É muito demorado criar uma empresa e inserir os dados manualmente toda vez. Basicamente, acontece que quando você cria um lead dentro de um lead ou negócio, você cria uma empresa dentro de uma empresa, entra dentro. Então, eu vou para os detalhes. Detalhes, detalhes. E só depois disso, eu coloco os dados aqui, o que é muito demorado. Então você pode modificar isso. Como você pode fazer isso? Ok, então você selecionou onde deseja fazer as alterações. Agora eu vou salvar por um tempo. Não está salvando. Vou colocar algo aqui. Ok. Vou dar um exemplo de como posso usar isso. Se você mover isso aqui e dentro do lead, pode criar um campo que será um campo de texto. Ok, estou indo para uma empresa. Editar. Agora vou criar um campo personalizado com o nome da empresa. Ver o nome da empresa dentro de um documento. E eu vou colocar como nome da empresa manual. E também eu quero copiar os dados dos campos personalizados aqui.
Ok. Então, estou criando o campo de string novamente. E será VAT manual também. Ok, é isso. Então faremos apenas duas mudanças. Quando estou executando um negócio ou lead, estou pegando dados do cliente MCsoft e isso é LT, algo, certo? Então eu quero copiar esses dois campos para cá automaticamente com base na etapa. Para isso, preciso ir até os robôs e mover aquele robô na etapa de modificar detalhes que criei antes e como quero usar a empresa. Aqui quero adicionar a condição e quero colocar o nome da empresa. Então, estou selecionando essa condição. Ela é selecionada a partir dessas seções. Qual é o nome da empresa? Quero colocar dados dos campos personalizados. Vá para Elite. Tente encontrar o menu de nome da empresa. Este aqui, ok. Então eu adiciono outra condição, ID de IVA. Este aqui e o mesmo. Agora mova esse lead para esta etapa e vamos atualizar que tipo de dados temos para essa empresa em particular, certo? A MCsoft e este ID atualizado. Bom, muito mais fácil, muito mais rápido e você economiza muito tempo ao copiar dados de leads ou negócios para as seções de detalhes da empresa. Bom, certo. O que mais? Temos outra regra de automação, que é obter detalhes. Então isso na verdade não. É um robô. Isto é um auxiliar. Auxiliar significa que estamos fazendo algo para outros robôs. Esse robô extrai dados e os disponibiliza para outros robôs. Então, como isso está funcionando? Eu vou extrair dados e essa extração de dados funcionará da mesma forma. Então, tipo de entidade, extraia os dados da empresa. Depois vá para uma empresa e use os modelos da empresa. Isso significa que extraia os dados que são da empresa. E use-os se precisar, você não pode definir o endereço de entrega. Tudo bem. Então, eu criei, mas vou usá-lo para obter valores na seção certa. Isso significa que, quando eu mover um lead para a seção de obter valores, os dados serão automaticamente extraídos e salvos internamente para essa etapa. Tudo bem. Mas como você pode usá-lo? Por exemplo, você quer enviar automaticamente um e-mail para o cliente dizendo que, caro, criamos a fatura para o nome da empresa, com os dados extraídos, e que os dados de ID foram extraídos corretamente. Por exemplo, a comunicação com o cliente envia um e-mail para o cliente, então eu vou do remetente. Teste, ok, não vou colocar nada aqui por enquanto, vou apenas colocar aqui e estou editando. Então, teste o cliente, criamos a fatura para sua empresa e extraímos o nome da empresa, regras de automação, obter valores dos dados, nome da empresa. Então significa que o nome da empresa foi extraído daqui porque anteriormente selecionamos na função auxiliar e para o ID do IVA novamente, regras de automação, obter valores e ID do IVA e salvar. Então, se eu mover esse lead para obter valores, então eu abro esse lead, eu posso ver o e-mail de saída. E você vê que, caro cliente, criamos a fatura para a empresa em AMC, Soft ID do IVA. Então, tudo é comparável. E se eu voltar para a regra de automação, então, quando eu edito aquele e-mail, posso ver a regra de automação auxiliar, ok? Mas, por exemplo, eu movo aquele robô daqui e estou voltando para aquele robô novamente. Eu não vejo aquele auxiliar porque os dados não foram extraídos. Então, se você quiser enviar dados para o cliente, precisa usar essa função auxiliar. Ok. Bom, discutimos todos os robôs naquela seção de documentação. Então, nos meus próximos vídeos, eu vou discutir pagamentos e vários robôs. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir. Se você tiver perguntas sobre esse vídeo, por favor, coloque suas perguntas nos comentários desse vídeo. Obrigado e até mais.